Bem, vamos chegando aqui hoje, nesta quinta-feira, para trazer notícias sobre o Fluminense. Notícias sobre Campeonato Brasileiro, notícias sobre contratações ou não, notícias de todas as formas e até mesmo sobre renovações. Vamos embora, roda aí a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você sabe, né? Dá o like, se inscrever aqui embaixo e passar também neles que patrocinam aqui o canal Raiz Tricolor, o aplicativo OneFootball. Aqui na descrição tem um link para você fazer o download e boa parte dessas notícias que eu vou falar aqui, na verdade talvez até mesmo todas essas notícias estejam já na notificação do seu celular no OneFootball. Ou seja, baixou o OneFootball, ativou a notificação ali de Fluminense, recebe as notícias, mas tem como desativar também. Se você não gostar de notificação, tem como também. Enfim, de qualquer forma, baixa aqui, o aplicativo é muito bom, o link tá na descrição. Vamos embora para fazer lá aqui e comentar essas notícias. A primeira delas, que a gente vem pra comentar, é sobre... Eu sempre começo por aquelas que são mais rapidinhas, né? O Wellington Silva, atacante do Fluminense, foi anunciado, na verdade, pelo time japonês que ele foi contratado, o Gamba Osaka. Com isso, o Wellington Silva, anunciado lá com Welcome, o Gamba Osaka, o Wellington Silva e as letras japonesas ali. Com isso, o que isso quer dizer, basicamente, assim? O que isso importa agora? A gente já sabia que ele ia e etc, que está consumado que o Fluminense não tem dívida com o Wellington Silva. O Gamba Osaka assume essa dívida, o Fluminense não ganha nada na venda, mas entre aspas vende pelas dívidas que tinha com o Wellington. O salário atrasado, uma coisinha lá, uma premiação, alguma coisa, o Gamba Osaka assume tudo. Então é isso, não temos mais dívida com o jogador e assim, eu sempre cobro e falo isso por várias vezes, né? E tal, a gente tem que ficar de olho sempre, porque na próxima gestão, para não acontecer, já que o Mário Bittencourt fala várias vezes, eu recebi dívida da gestão passada e tal, é porque um acordo que não foi feito, o jogador saiu e entrou uma penhora agora, etc. Toda vez que ele fala isso, eu sempre lembro. O que o Fluminense está fazendo agora para que isso não aconteça com a próxima gestão, né? Está pagando todos os salários, então para não ter um jogador que saiu e depois bota a gente na justiça, jogadores da atual gestão, porque isso normalmente acontece depois. Pelo menos, no caso de Digão e de Wellington Silva, a gente sabe que isso não deve ter, mas a gente não pode confiar 100% em nada, né? Enfim, próximo assunto. O próximo assunto é sobre Brasileirão. A CBF anunciou, né, mudanças nas questões dos técnicos no Brasileirão. Vamos lá. Você provavelmente já deve estar sabendo dessa notícia. Se não tiver, eu vou te explicar aqui agora rapidinho. Teve uma votação para alterar e incluir um limite de troca de treinadores. Um limite de técnicos no Brasileirão a partir de 2021. Qual é esse limite? 2 treinadores por equipe. Tem uma mudança em relação aos treinadores também, né? Mas depois eu explico. Primeiro eu vou explicar pelas equipes. 2 treinadores, ou seja, vou dar o exemplo nesse ano, ok? O Fluminense vai começar o Brasileirão, tomara, com Roger Machado. Começou com o Roger, demitiu, contratou... Vou usar um exemplo de alguém que tá fora, tá? Não tá no mercado. Fernando Diniz. Contratou Fernando Diniz. Passou 10 jogos, demitiu, não pode contratar outro. O Fluminense só pode ter uma contratação no meio do campeonato, né? Só pode ter 2 treinadores. Qual é a hipótese para isso? Auxiliares. Por exemplo, se o auxiliar já estiver no clube há mais de 6 meses, ele pode assumir o time, que seria o caso como aconteceu, por exemplo, nos últimos anos, a gente fez com o Odair Hellmann. O Odair Hellmann fez o Brasileirão inteiro, pediu demissão, e o Fluminense ficou com o Marcão. Não mudaria nada nessa regra. Em 2019, o Fluminense fez com o Diniz a primeira parte do Brasileirão, demitiu o Fernando Diniz, contratou o Oswaldo de Oliveira. Fez uma pequena parte e demitiu o Oswaldo de Oliveira. Pela regra, o Fluminense não poderia contratar um novo treinador. E de fato não contratou, não mudaria nada, porque Marcão já era um auxiliar do Fluminense. Eu não me lembro se nessa época Marcão já tinha 6 meses de Fluminense. Então talvez realmente Marcão não pudesse assumir, teria que assumir um treinador de base que já estivesse lá no clube há mais tempo. Pelo menos por essa regra. Então assim, o auxiliar tem que estar há pelo menos 6 meses no clube e aí ele pode assumir. Hoje a gente tem Marcão e Eduardo Oliveira com esse tipo de função possibilitando fazer, né? Ou seja,
Se Roger não der certo no Fluminense, o Fluminense tem que acertar muito na outra contratação, senão vai terminar mais um campeonato dependendo de Marcão ou de um auxiliar. Seria tão ruim pelo desempenho que o Marcão tem, né? E em relação aos treinadores também. Os treinadores também têm limite acerca de troca de clubes, mas aí, meu amigo, eu torço pro Fluminense, não torço pra treinador, isso aí a gente explica num segundo momento, né? Mas isso é importante porque os times que foram a favor disso, desse limite: América Mineiro, Atlético Mineiro, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull, Santos, São Paulo e Sport. A maioria desses times passaram o último Brasileirão com um treinador ou no máximo uma troca. Os times que foram contra: Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Cuiabá, Flamengo, Fortaleza, Grêmio e Juventude. Foi 11-9, né, a disputa. Um clubezinho que mudasse de volta empatava. Conclusão disso: pra gente, essa regra é útil porque o nosso presidente atual, né, Mário Bittencourt, que é quem vai gerir o Campeonato 21 e 22, não tem tanto costume de trocar técnico, ou seja, isso não afeta tanto o nosso planejamento. Para outros clubes, isso pode ser um problema para outros planejamentos. Então, quanto mais problemas os outros tiverem, melhor pra gente, um problema que a gente não tenha, né? Vamos embora para mais um assunto. E a gente fala sobre renovação. Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, segundo o Globoesporte.com, está já para discutir a renovação de contrato. Marcos Felipe tem contrato até julho de 2022, ou seja, mais 1 ano e 3 meses de contrato, e o Fluminense vai se reunir na semana que vem com o empresário dele para poder discutir renovação. Vamos só lembrar aqui uma coisa: Marcos Felipe tem contrato de 1 ano e pouco. Você pode pensar, poxa, mas é muito tempo e tal, a gente vai discutir agora uma renovação, ou então até por outro lado, tá na hora mesmo de discutir. E eu concordo, tá na hora, não pode deixar passar muito tempo, ainda mais para um goleiro que é jovem e já tá se destacando na mídia, né? Internamente nunca teve muitas chances até o ano passado e agora pode de fato renovar. Na matéria do Globoesporte.com, diz que o goleiro de 24 anos, o Fluminense quer evitar um novo caso Marcos Paulo e aposta na boa relação dele com o clube. Aí você pode falar: de novo isso, meu Deus. Estão achando que o jogador tem boa relação com o clube. Então, a gente já entrevistou, eu digo a gente porque foi no podcast antigo, né, que eu tinha com o Fio do Raiz Tricolor, que agora é o canal 20 aqui no YouTube. A gente entrevistou o Marcos Felipe e, cara, é muito nítido que o cara é imensamente agradecido ao Fluminense, não quer sair do Fluminense mesmo. Só que, ou seja, isso é nítido, isso é fato, é um fato. Só que, amigos, negócio à parte. Então também o Fluminense, se um dia precisasse dispensar Marcos Felipe porque ele tava muito mal, eu ia querer que ele dispensasse, apesar de parecer ser um cara super gente boa e amar o Fluminense. Mas eu tô falando de bola. Então assim, por outro lado também, se ele achar que a proposta do Fluminense não é boa e quiser ir pra outro lugar, ok também. Então o Fluminense tem que negociar de maneira profissional com ele. Acho que vale demais a renovação. É um fato que Marcos Felipe tem ter feito muito torcedor dar o braço a torcer. Isso é um fato, porque de repente não confiava tanto e tal, principalmente ali no pós-jogo contra o Corinthians, e é óbvio que ele vai ter alguma falha durante o Brasileirão, porque todo goleiro falha, mas até o momento me mostra ser um bom goleiro. Você pode até que falar: putz, mas não é um goleiraço pra ser meu titular. Ok, pra mim vale mais a pena ter ele no banco do que o Muriel, até pela idade, valor e desempenho também. Então assim, acho que tem que renovar mesmo, tem que fazer uma renovação. É um jogador jovem que, de repente, se fizer um campeonataço nesse ano, de repente até gera uma venda, por exemplo. Goleiro eu não acho que é muito questão de gerar venda, né? Não vejo muito valor assim em goleiro, mas de repente gera. A gente tem que pensar também em todas as possibilidades. Vamos esperar atualizações sobre essa questão de renovação. E sobre contratação, matéria do UOL Esportes, falando sobre quem vem, né? Quem que Roger mesmo quer, assim? O Fluminense quer hoje, segundo a matéria, um zagueiro construtor e um atacante para jogar ali, ao lado de Fred, mas que também faça a função de Fred quando Fred jogar. Bem, o zagueiro construtor não é nada de novo de que o Fluminense, o alvo principal, o plano A, é David Duarte. Isso é um fato. Esse é o plano principal do Fluminense.
Só que, como eu falei que já num vídeo recente, tá difícil porque o Goiás quer dinheiro na mão, o Fluminense não quer pagar dinheiro. A discussão entravou nessa daí. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. E o Fluminense, obviamente, deve ter uma questão de um plano B lá, mas o plano B é pior do que o plano A, né? Porque senão ele seria o plano A. Então, assim, o Fluminense ainda tenta a questão de David Duarte. Outro, que é o atacante que joga com ou sem Fred, o principal nome é o William Bigode. É o plano A. Isso é um fato. Ou seja, o Fluminense quer um jogador de confiança ali na frente ainda, que possa jogar por dentro quando o Fred não tiver, e mais pelo lado, mais como segundo atacante, quando Fred estiver. Aí você pode até falar, Gabriel, mas e a base? O Roger Machado não vai usar a base? Ou melhor, antes até disso, e Jean-Pierre? Jean-Pierre é oportunidade de mercado. Roger vê valor nele, né? O Fluminense vê um valor em Jean-Pierre na contratação, de buscar a contratação, mas se não vier, o Fluminense considera que tem jogadores também que façam essa função, mas se vier, melhora mais a qualidade. Sobre a questão de o Fluminense já não tem jogador, não dá pra usar a base pra isso, é justamente o que o Roger acha, de que não vê grandes necessidades de contratação para o elenco atual. Por quê? Porque se ele traz o William Bigode, ele tem bons reservas. Ele tem John Kennedy, que faz uma função parecida, sabe jogar por dentro, mas até joga um pouco como segundo atacante também. Você vê ali na zaga um Luan Freitas, que pode ter mais oportunidades. Então, assim, ele vê como necessidade a contratação. Ok, ele quer esses jogadores, mas tendo esses jogadores, ele usa a base como reserva. Usa a base como colocando chances. E não colocando peso em John Kennedy de, com 7, 8 jogos como profissional, ser o atacante titular da volta a Libertadores, etc. E aí, se ele não der muito certo, oscilar como todo garoto oscila, quem que a gente coloca? Aí vai ficar na dependência daqueles jogadores aleatórios que a gente tem. E isso eu não quero. Bem, vamos ficar de olho e esperar, porque a gente só pode esperar no momento, né? Todos os times do Brasil estão com uma dificuldade imensa de contratar, e aí se o time A não contrata, o time B não consegue tirar jogador do time A, e começa a ficar complicado. Enfim, vamos aguardar. Não se esqueça de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, de assistir esses 2 vídeos aqui, ó. Amanhã já tem jogo, meu amigo, é muito jogo. Campeonato Carioca, amanhã Fluminense Volta Redonda, tem cobertura aqui no canal. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!